Acho que 2008. Cada vez que tem um contingente, não é? Você lembra qual que era o seu? Acabou já a missão lá, né? Uhum, Não tem mais. sim. Mas foi bem antes do terremoto, eu não lembro quando o terremoto aconteceu. Eu fui em duas oportunidades. Nessa oportunidade que eu fiquei mais tempo, foi a transição, onde a ONU virou a chave, né, da imposição da paz para a manutenção da paz. Então, quando em determinado momento, assim que o país chega lá, o país que está conduzindo os trabalhos, né, ele tem essa, dependendo do porquê que esse país está lá, no Haiti havia um processo para que se provocasse a paz ali, para parar com as hostilidades, né? Entendeu? Então, não existe o Estado de Direito, assim. Então, as Forças Armadas do país que está fazendo isso acontecer, não existe policiamento, não tem polícia, então você tem todas as prerrogativas para fazer com que a paz retorne. Quando isso começa a se estabelecer, aí vira-se a chave de imposição da paz para manutenção da paz, onde aí a polícia volta, o Estado de Direito, a gente passa a fazer as coisas junto com as autoridades policiais, entendeu? Eu fui meio que nessa transição ali, estava no final do meu contingente, ia virar a manutenção da paz, felizmente, lá. E chegou a pegar algum período de conflito, assim, real, trocar alguma coisa assim, naquele período lá? Lá, não como nos contingentes anteriores, né? Não. A gente viveu algumas situações lá, mas não como nos contingentes anteriores foi muito mais quente, assim, do que o meu, né? Muito mais. Nós tivemos algumas situações só, mas não assim como foi nos contingentes anteriores, não. Estava minimizada a situação. Estava bem mais tranquilo, assim. Bem mais tranquilo. Tiveram umas tretazinhas, assim. A gente ouviu falar bastante que foi muito fuzileiro para lá, mas eu não sabia que tinha gente da Armada que tinha ido. O que acontecia lá? O contingente era do Fuzileiro Naval. E aí, dentro desse contingente, ia uma equipe de operações especiais, que era formada por comandos anfíbios. Dentro dessa equipe, iam 2 mergulhadores de combate. Então eram sempre dois, da equipe. Que faziam são parte dois que são sempre parceiros? Eram chamados de ECANF, né? Então tinham 6 a 8 operadores, né? Sendo 6 do fuzileiro Comanf e 2 MECs. Operavam juntos. A gente operava na mesma equipe juntos. Entendi. O Comanf... Nas tarefas lá. E tinha alguma responsabilidade específica, assim, que era só para os MECs, algumas que era só para os Comanf? Não, assim? Era uma equipe só. A gente fazia a mesma coisa, a equipe recebia atribuição. E como a gente é muito parecido em termos de conduta, né? Então, como lá também não era mergulho, não era nada disso, era um GLO, né? Um pouco mais agressivo lá. E dentro da equipe, a gente, dependendo da situação da tarefa, a gente usava as habilidades ali, né? Que cada um tinha lá. E foi uma experiência muito legal, né? Porque você lidar com uma equipe, apesar de nós éramos só 2, né? Essa equipe mista, assim, e a gente teve a felicidade de ter uma equipe... Eu tive uma equipe muito boa, né? Então, os caras eram muito competentes, a gente se dava muito bem e tal. E como toda equipe, de vez em quando apareceu no finalzinho apareceu uma rusgazinha aqui, mas foi resolvida lá, né? Como tem que ser, né? E o que você viu, assim, de... o que você viu de diferente, que você vê um determinado assunto, assim, o pessoal do Comanf destacava muito mais, em determinada área, o pessoal do MEC se destacava muito mais. O que você sentiu de diferente, assim? Lá? Cara, lá não teve isso, porque como quem demandava, quem pagava as missões lá, as tarefas para a gente cumprir, não olhava a dupla de MEC e a equipe Comanf. Não, era uma equipe só. Então, pagava a tarefa para o comandante da equipe, né, que era um oficial fuzileiro naval comandos anfíbios, que era o Willerson, e a equipe saía, ia para o terreno, cada um na sua função ali, trabalhando, né, como se fosse uma equipe só de comandos anfíbios, uma equipe só de mergulhadores de combate. Mas a equipe, basicamente, né, e a condução, e a maioria era de comandos anfíbios. A gente estava lá operando junto com eles ali, e acaba virando uma equipe só. Mas a condução era toda deles. E o contingente é de fuzileiros navais. Não. Quando você foi, assim, você chegou aí por causa de alguma especialidade sua, como ser paraquedista ou sniper, algo do tipo? Não, então, lá nós tínhamos o Sniper Comanf, a gente tinha, eu e o cara que foi comigo, né, na área de desativação de explosivos, mas a gente pouco usou isso. A ICANF existia lá, era como o comandante do nosso contingente lá gostava de falar, né?
nós éramos o termômetro do contingente. Se estivesse usando muito, é porque o trem estava pegando. Aí falou assim, não, a gente vai fazer uma operação na favela tal. Aí a gente ia uns 2, 3 dias antes, ficava rodando naquela área para sentir a temperatura daquele ambiente lá, né? E trazia para ele, ó, vai ter que fazer assim e tal. Aí a gente trazia as informações, né? Confirmava um ou outro informe de como que estava, os melhores acessos, onde o melhor lugar para fazer. Tipo, uma distribuição de alimento, coisas básicas, distribuição lá de alimentos, distribuição de água, né? Porque eles tinham muita dificuldade com isso. Então, a gente ia para aquela área onde ia ser feito o aciso, e aí ia lá, fazia várias vezes de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para entender como é que aquele ambiente estava se comportando, né? Com relação, como é que ia ser recebido um contingente brasileiro lá para fazer um aciso desse aí. Aí já vai fazer um planejamento de onde ficariam. Aí a gente normalmente ficava nas áreas mais altas, né? A ECANF, a equipe, fazendo a segurança do pessoal que estava fazendo o aciso. Basicamente era isso, não tem nada de outro mundo, não. E teve alguma outra missão que você chegou a trabalhar com o pessoal do Comanf ou não? Não, assim, em missão real, assim, não. Mas não que eu me lembre, assim, agora não me vem à cabeça, mas adestramentos, assim, a gente já fez alguns, né? E qual é a atividade, geralmente, que um faz? Ou como é que é esse trabalho conjunto de uma operação entre o Comanf e... Não é uma coisa comum, porque como são tarefas bem definidas, né? O que cada unidade faz, por isso, às vezes, o pessoal insiste em me perguntar, né? Pô, quem que é melhor, não sei o quê. Eu não faço saída pela esquerda para falar mal de um ou de outro, não é isso, mas as tarefas são tão distintas que é como você comparar laranja com banana, entendeu? Não tem, não dá, as coisas não casam, sabe? São tarefas específicas, eles têm as tarefas deles em proveito de determinada missão e a gente tem a nossa. É possível operar junto? É sim. Teve uma situação que eu achei muito legal, estava comentando, que a gente chegou mergulhado numa área de praia, lá no Espírito Santo. A gente filtrou primeiro e aí fez o silenciamento das sentinelas, das possíveis sentinelas, para que eles pudessem chegar com a embarcação e fazer a ação no objetivo, que era uma edificação, que eles iam tomar. Então, isso foi uma coisa muito legal que aconteceu, a gente fez junto isso, né? E na hora da fuga, da evasão da time, a gente fez a segurança deles para que eles pudessem se evadir também. Então, foi perfeito, funcionou muito bem. Então, é possível fazer. Entendeu? Se for bem planejado ali, cada um no seu quadrado, dá para trabalhar junto sem estresse nenhum. E de missões reais, vivesse muita coisa, assim, tem muita história para contar, com certeza, né? Não, cara, não, de verdade não, assim, não tenho essas experiências, assim, que o cara fica, nossa, ter um monte de missão real como as pessoas acham que a gente tem, né? Não tem, não. Tem algumas coisas, mas não são muitas, não. É pouco. Para quem não sabe, a Comanf é a operação especial do Fuzileiro Naval. Comandos anfíbios, né? Comandos anfíbios, né? Isso. E o GRUMEC é a unidade de operações especiais da Armada. Os dois são da Marinha, das operações da Marinha, mas Isso. são voltados para cada área.